enxergue beleza naquilo que Deus te entregou ou tem confiado para você nessa fase. Em cada estação vai ter um desafio e eu acredito que isso é muito particular e pessoal, levando em consideração a história, enfim, um monte de coisas. E o que eu pude perceber é que, por vezes, você está numa estação do qual você orou, do qual um dia foi um motivo de oração. E quando você se vê nessa estação, você não consegue, por vezes, enxergar a beleza daquilo que você está vivendo. E recentemente eu ouvi uma pregação falando sobre isso. E falava muito nesse sentido de Joquebede, porque Joquebede, ela estava grávida no momento em que todo menino que fosse nascer tinha uma sentença de morte dada pelo faraó. E é muito lindo ver no texto que quando Moisés nasce, ela olha para aquele menino e ela vê que ele era muito bonito. E essa pregadora falou assim, gente, que mãe que não acha assim um filho bonito? Às vezes você vai ver as fotos de quando ele era recém-nascido e você fala, nossa, hoje ele é muito mais bonito, mas naquele momento ele era a criança mais linda. E ela coloca, por que Deus fez questão de mencionar esse detalhe? E aí ela fala que Joquebede, ela escolhe a forma que ela iria enxergar aquilo que Deus estava confiando para ela. Deus tinha confiado a ela um menino. E quando ela olha ele, ela poderia ver desgraça, ela poderia ver sentença de morte. Ela até poderia pensar, por que Deus me deu um menino para que ele viesse morrer? Só que quando ela vê aquele menino, ela fala, ela vê que ele era muito bonito. E isso me tocou de uma forma tão profunda, porque você se vê em fases que você orou, que você queria estar vivendo, mas aquilo tem um desafio maior do que você talvez esperava. Só que existe um versículo que fala, se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E por vezes você pode olhar e pensar, nossa, mas o casamento para essa pessoa foi incrível. O casamento para essa pessoa foi terrível. Lógico que a gente sabe que existem escolhas e isso faz muita diferença. Mas por que uma fase é muito boa para uma pessoa e outra fase é extremamente ruim para outra? Às vezes traz traumas, coisas nesse sentido. Trazem feridas. E esse versículo ele explica. Porque ele fala, se você olhar para aquilo e os seus olhos enxergarem a beleza, todo o seu corpo será cheio de luz. Então é como se você conseguisse olhar para aquela situação e ainda ter um olhar e ver a beleza daquela situação. Então, como exemplo, hoje eu tenho um filho de 4 meses. Eu poderia estar, nossa, essa fase realmente ela é desafiadora. Mas eu decidi olhar para essa fase e ver a beleza que é isso. Porque um dia isso foi a minha oração. Um dia isso fez parte dos meus pedidos de oração. E eu estou vivendo isso. Eu não posso deixar que eu deixe de viver aquilo que Deus confiou para mim nesse momento. E eu não quero deixar de ver a beleza nesse momento. E por vezes, a beleza, ela pode ser escancarada. Ela pode ser fácil de ser vista. Mas em outras circunstâncias, por outras vezes, essa beleza, ela pode estar entre linhas. Tudo começa no olhar. Como eu estou enxergando, como eu vejo a beleza daquilo que Deus tem me confiado. E aí tem um outro versículo que fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso você pode trazer para a fase que você está vivendo. Porque você pode estar falando, mas Paulo, eu não enxergo isso, eu não vejo essa beleza dentro desse cenário que eu estou. E aí a Bíblia nos traz a solução. Ela nos lembra que se nós não conseguimos isso, nós precisamos buscar a renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente pode ser a forma que eu enxergo, a forma que eu penso sobre isso. Então eu preciso buscar essa renovação para que eu viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para esse momento, para essa fase. Isso não significa que você não vai viver desafios, que você não vai ter, você vai deixar de ter responsabilidade, que as coisas vão ser mais confortáveis. Mas isso traz um sentido, isso traz um propósito e isso traz esperança para esta fase que você está vivendo. Porque os seus olhos não estão ancorados naquilo que você sente, mas naquilo que de fato é. Duas perguntas que vai trazer um confronto, mas esse confronto é muito bom. Como eu estou olhando para aquilo que Deus me entregou, para aquilo que Deus tem confiado a mim? E a segunda pergunta é, o que Deus tem me confiado nessa fase? São filhos? É a administração do meu lar? É a administração das minhas emoções? A administração do meu casamento? A administração do meu próprio corpo? O que Deus tem me confiado? Eu te faço um convite, assim como fizeram para mim. Comece a enxergar a beleza naquilo que Deus tem te confiado hoje. E
Deus tem confiado nas minhas mãos. Não se esqueça, dê o seu melhor dentro da sua realidade. E com certeza Deus vai enxergar que você está fazendo o seu melhor.